Ele é um dos expoentes da nossa música brasileira. Expoente da música baiana e expoente da música baiana do sertão. Porque ele, embora tenha saído do sertão, ele no fundo nunca deixou de ser, posso dizer, sertanejo, quer dizer, o homem do interior do sertão, mesmo como maestro, que seja professor, que ele foi, tudo isso, nunca deixou, nunca afetou ele no sentido de modificá-lo, de transformá-lo num doutor. Não era uma figura folclórica, não. Ao lado disso, ele era um compositor mais produtivo, regeu o madrigal, era um cara que sempre estava sendo convidado, quer dizer, ele aliava o peso, a importância musical dele como cantor, como compositor, essencialmente, que é o que ele era, basicamente era compositor, como professor, aliava também ao lado popular de amigo, de brincalhão, de fazer piada, de ficar aqui naquele escritório dele. Então, eu, quando pensava na escola, nos anos que eu estava fora da Bahia, quando pensava na escola de música, a primeira pessoa que me vinha era ele. No decorrer da música dele, ele sempre conseguiu manter, né? Apesar de todo o caminho que ele percorreu dentro da música erudita, né? Mas essa parte das raízes, assim, eu sinto que em toda a obra dele está lá, está marcada e talvez seja uma grande característica da obra dele, né? Muitos anos, 15 anos de atividade dele, foi se dedicando a criar essa linguagem brasileira, que eu e outra série de compositores jovens somos influência. Aprendi com ele que era possível unir isso. Teve um precedente para abrir essa estrada para a gente, compositores hoje. Berg foi um compositor de orquestra, realmente. Ele sabia o produto final, como é que ia ficar, porque ele mesmo arranjava as coisas que ele fazia. Eu acho que ele foi, ao mesmo tempo, um grande compositor, um bom músico e um grande arranjador. Eu gosto sempre de traçar um paralelo do lado humano, de relacionamento, com o lado da produção musical, né? E essa percepção, essa capacidade de Lindenberg de perceber tudo, ver tudo que estava acontecendo, tinha, então, suas consequências tanto no lado, vamos dizer, humano de relacionamento, na escola. Lindenberg estava sempre sabendo de tudo que estava acontecendo, como determinada pessoa estava se sentindo e outra, as reações. E um paralelo com isso, que é a percepção dele do material musical mesmo, do material sonoro que ele usava, a capacidade de avaliar muito bem o que é que ele ia usar, se ele ia optar por determinado instrumento ou por outro timbre, ou as misturas de timbres de Lindenberg. Quer dizer, ele era um mestre nessa habilidade, né, na capacidade de orquestrar com cores diferentes, com impacto. E eu faço esse paralelo da percepção aguda do relacionamento humano com essa capacidade de, na verdade, isso é uma capacidade de ouvir, de imaginar, né? Ele era um artista completo. Lindenberg, como ator, diretor de teatro, poeta, escritor, escultor, pintor, humorista. Ele tinha todas as linguagens artísticas, estavam presentes nele e presentes de uma maneira superior, não vulgar. A procissão das carpideiras parece sintetizar tudo o que foi Lindenberg. É o Lindenberg de Livramento, o Lindenberg que sai da sua terra, que mora em Salvador, mas que não perdeu as suas raízes, que mantém o ar interiorano em todos os movimentos, até na hora de jogar futebol. Ele era compositor nato,
fazia 40 mil coisas, depois compunha, dirigia corais, dirigia orquestra, né? Escrevia música de orquestra, de quarteto, o diabo, fazia tudo, e tudo de primeira qualidade, quer dizer, era um músico extraordinário e infelizmente foi. Né?
A bandinha estava tocando na rua, eles dois ficavam sentados na calçada e batendo na cadeira, aquelas cadeiras de couro, né, antiga, né? Então, passado uns meses, Berg foi fazer parte da Filarmônica. Então ele foi tocar trompa, começou tocando trompa. Ele tocou trompa, uma base mais ou menos de quase uns 8 meses de trompa. Depois de 8 meses, já pegou logo um sax alto. O primeiro soprano, depois um sax alto. Aí ele começou a vida dele tocando aqui, já saiu daqui quase mais músico mesmo. A última vez que ele esteve aqui em Júnior, ele comentou isso. O que ele sabia que me agradecia, porque foi eu que ensinei lá a primeira escala de sax de soprano e lá menor de violão. Então, ele tinha dificuldade de aprender? Nada. Ixi, ensinava uma coisa, botava pra frente toda a vida. Ele já nasceu instrumentista, né? Porque até com uma gatinha ele tocava. A gatinha de madeira, de taquara, ele já tocava como se fosse um clarinete, né? Daí pra frente ele começou a progredir, até chegou ao ponto que de um grande músico nacional, né? Mestre, um grande mestre. A música, não sei, é música clássica. É música clássica que a gente só vê o resumo da festa. Tudo que houve na festa tem no disco. A música foi tirada de um Reis, que nós fizemos um Reis, na Canabrava. Então, nesse Reis, tocando aquela música de Reis, então ele gravando aquela música de Reis e ele também tocando. Ele estava tocando, esse dia ele estava tocando, ele estava batendo uma caixa.
na música de rei. Então ele fez arrumou todo aquele conjunto nosso e pegou toda a música do rei e levou para Salvador, que depois ele ampliou ela e tocou. Uma vez a gente estava tocando no Carnaval em Brumado, né? E na hora da discussão, da divisão do dinheiro, aí virou aquela confusão. Gritava a linha de sopro, por exemplo, falava, não, eu tenho que ganhar mais. Eu era baterista nessa época, né? Então eu falei com o Pedrão, mas bati pandeiro, né? Aí a discussão chegou a um clima tamanho que a gente já não sabia, mas eu falei, olha Pedro, você quer saber de uma coisa? Eu sou baterista, agora se você achando que é fácil, você vai sentar rápido na bateria. Ele disse, então você senta rápido no pandeiro também. Eu falei, mas não é possível sentar rápido na bateria, no pandeiro, né? E eu fazia contrato de orquestra, orquestrazinha de 8 músicos, para tocar na Cana Brava. Então eu saía com ele. Ele é o chefe, que eu chamava logo ele, né? Zé Pinho quase não ia nesse tempo, não. Então, nós saíamos daqui de pé para viajar 25 quilômetros, 50 quilômetros de ida e volta, de pé, a pé, na Canela. Saía daqui meia-noite, chegava na Cana Brava, era 7 horas da manhã, para nós tocar. Então tocava. Então tocava na festa todinha. Aí surgiu, nesse tempo, Berg muito, nós dois tomando também, eu também tomava também, né? Então chegou um homem para tocar, morreu uma mulher naqueles dias, então para tocar na cova daquela, o homem quer tocar na cova da minha mulher, que eu quero ver a música para ela ver, que ela doida para vir naquela brava, para ver a música de vocês. Então eu falei, é 100 mil réis naquele tempo, 100, Deus decentava, você dá 100, toma aqui o dinheiro. Aí nós tocamos, aí Berg entrou com a valsa, tocando Dolorosa. Beck cantou, tocou a valsa e eu cantei o resto. E a música é o seguinte: dolorosa saudade neste meu coração, e um dia sem querer pra me amar sem eu te ver, cantando pro homem, né? Aí Beck fazia o resto. Terminava. Ele tinha essa vontade, não sabe, de estudar música. Ele falava para mim que tinha vontade de estudar. Ô mãe, eu tenho vontade de estudar música, eu vou para a associação, seu Né, que era o mestre da banda, me ensina. Aí eu mandei comprar o caderno e ele foi. Aí aprendeu. Quando ele aprendeu, ele foi direto tocar na banda, tocava trompa. O mestre ainda falou que Berg era o trompista mais afinado que tinha na banda. E ele veio do interior, ele tocava em banda, sabia que podia ser música e tudo, tocava na noite, música popular. Mas ele não sabia que música erudita era uma coisa tão apaixonante. Ele sentia aquilo profundamente. Se não me engano, foi ouvindo Beethoven. Quando ele ouviu, uma das primeiras vezes, não sei se foi vídeo, meu correto, alguém botou para ele um disco que ele nunca tinha ouvido,
Ele disse, é isso que eu quero. Depois ele deu vontade de tocar saxofone. Eu falei, pensei assim, né? Que ele estava tão novo ainda. Eu falei, saxofone é um instrumento assim que parece que é pesado. Ele disse, não, mãe, é leve. Aí ele, em posse de um instrumento de sopro, mais adiante ele passa para o saxofone e aprende a tocar chorinho, música popular, e se virou muito com isso. De uma família pobre, ele pensava que ele ia ser jogador profissional de futebol. E veio para Salvador batalhar com bola mesmo. Fez um teste no Bahia e parece que o Bahia não o aproveitou e, graças a Deus... Ele foi para Salvador estudar filosofia no Colégio da Bahia. Aí, quando ele estava nas férias, que voltou, falou para mim assim, ô mãe, eu não queria estudar mais filosofia não, eu quero ir para a escola de música. Eu falei, então, meu filho, se você tem vocação, vai. Aquele final dos anos 50, começo dos anos 60. Nessa época, Berg tinha vindo do interior para cá, Lindenberg Cardoso, tocava saxofone. E havia um nightclub aqui, onde hoje é a Fundação Gregório de Matos, ali no fundo do Teatro Glauber Rocha, do Cine Glauber Rocha. E Berg tocava lá no Tabariz, a gente ia dançar lá de vez em quando. E ele ficava, Tabarel, que era um músico da Rádio Sociedade, formava a orquestra de dança. E Berg pertencia ao naipe de saxofones, tocava com outros saxofonistas ali sentado na sua fileira de saxofonistas e tocava o repertório de boleros, sambas, canções, coisas assim. Lindenberg já entrou na escola com um músico completo. Ele cantava, ele tocava sax, ele tocava depois fagote, era compositor, virou regente e professor. O importante do trabalho de Lindenberg Cardoso, ao meu ver, é que ele, mesmo na época em que os compositores eruditos contemporâneos estavam num processo mais, digamos, mais intelectual, numa composição um tanto racional, um tanto fria, Berg nunca perdeu o lado quente, o lado próximo da comunicação com o povo, porque Berg sempre foi uma coisa natural, não foi buscada, sempre esteve sempre comprometido com as suas raízes musicais de onde ele veio. Um rapaz do interior, do Livramento, ele sempre levou em consideração nas suas criações a bagagem cultural que ele trouxe de música popular. Então, para nós em dança, esse é um dado muito importante, porque nós gostamos em dança de uma música que tenha esse embalo, esse ritmo, essa melodia mais próxima do povo. E Lindenberg, ele sempre foi naturalmente ligado ao popular, mas desenvolveu uma elaboração criativa das mais sofisticadas.
eu preciso de uma música, eu estou fazendo um recital agora, preciso de uma música assim que seja assim, que expresse esse trabalho que a gente faz assim com a criação, com as outras linguagens também. Então ele disse, tá, Alda, com aquele jeito todo humano que ele tinha. Então ele fez uma música e dedicou para mim. Se chamava Prato Feito, PF. Prato Feito também, a PF significa também, né, pode ser uma coisa fortíssima, né? Pode ser pode ser uma coisa exagerada, né? Então ele fez essa música, eu fiz no piano com o pessoal de dança, com o qual ele também fez alguns trabalhos. E essa música começa com vários exemplos de uma colagem, né, de vários trechos importantes de música. Depois disso, o piano vai sendo modificado, todo o timbre do instrumento vai sendo modificado através da colocação de vários materiais estranhos ao piano dentro do instrumento, e esse som vai sendo transformado até se transformar completamente. Como compositor, ele era muito irrequieto, né? Ele futucava, ele tinha assim, aquela coisa necessária para a pessoa que cria, para o artista, né? Ele tinha vontade de procurar sempre uma coisa a mais. Então, isso proporcionou muita descoberta. Ele inventou coisas não só no sentido de escrever música, da própria música, do próprio som, como inventou escrita de música. Ele inventou claves, coisas assim que só quem inventou foi ele, e que depois que você usa, você fala, mas que fantástico, por que não tinha inventado isso antes? Então tem coisas na própria grafia musical que Lindenberg inventou. Agora, aquele sujeito muito criativo, tinha muito pique, a universidade eu acho que aproveitou muito pouco dele pela própria condição da que a universidade não tinha. Né? Pessoas como ele você não podia deixar simplesmente dando aula, só dando aula, não podia ser assim, tinha que ser mais coisa, né? As peças que ele fez para o Conjunto Música Nova, quase todas elas, porque eu, como passei um bom período fora, eu não cheguei a conhecer todas. Conhecer a obra de Lindenberg toda é quase impossível, porque ou está gravada, e não são muitas que estão gravadas, infelizmente, ou você teria de estar presente quando ela foi executada, o que em alguns casos, por exemplo, não consegui estar presente quando ela foi executada. Então, eu não poderia falar sobre aquelas peças, mas todas as que eu conheço, de fato, são realmente fantásticas nesse sentido não só de contemporaneidade, como de técnica composicional. Quer dizer, Lindenberg era altamente intuitivo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma técnica composicional que mostrava o background acadêmico que ele tinha. Também outras peças, por exemplo, relatividades para piano.
O compositor, sempre surpreendente. Me surpreende em todos. E o compositor ele tinha uma outra coisa, talvez porque ele escrevesse assim, compasso por compasso, né? Mesmo nas grandes partituras, né? E era uma música que não deixava trégua. Era compungente. Pungente, não compungente. Pungente. Acontecimentos diários, por exemplo, para a composição. Ele a ideia dele ouvir os sapos da janela do apartamento dele e imitar os sapos na composição, ou algo desse tipo. E aqui mesmo nós estamos sentados, quer dizer, cantina da escola de música. Antigamente existia uma geladeira com motor que fazia um barulho realmente fantástico. Quer dizer, ele era meio regular, como toda a máquina, mas era bastante irregular porque ele estava próximo a quebrar a cada momento. Então ele sempre parecia que ia parar e voltava e fazia algo desse tipo, né? E teve uma obra que o Lindenberg fez baseado nesse motor, na brincadeira desse motor, e que eu acho que talvez seja uma das obras-primas do Lindenberg, talvez uma das mais importantes obras dele, que está gravada pelo Conjunto Música Nova da Bahia, que é a Extreme, eles chamam. Berg foi aluno de mestre de banda, ele deve ter participado de serestas lá pela cidade dele, na Chapada. Ele foi músico popular, ele participou, ele fazia arranjos de música popular, ele tinha uma vivência de música muito ampla. Isso associado ao que havia de vanguarda na música contemporânea. Quer dizer, o Berg também assimilou todas essas técnicas de composição recentes, amalgamou tudo isso, né? E, de certa forma, eu acho que de todos os compositores que eu conheço, era o que mais nos representava, né? A gente se reconhecia nele. E Lindenberg foi um dos mais importantes membros desse grupo, né? Um dos mais ativos, um compositor talvez o mais fluente do grupo, em termos de quantidade de obras, né? De concentração no trabalho de composição. Justamente no período que decaía essas atividades de música popular em Salvador, ele partiu para a atividade que estava crescendo, em crescimento, que é a música erudita, lançada aqui principalmente pelos seminários de música, no começo, que deu origem a essa escola de música atual aí da UFBA, né? Os seminários por volta de 60 e quantos. Teve um primeiro em 59, até 63 houve um grande movimento de músicos estrangeiros que passavam por aqui, e inclusive Koyreuter, Hans Joachim Koyreuter, que influenciou toda essa pleia de músicos que são os destaques hoje da Escola de Música da Universidade. A maioria foram alunos de Koyreuter. Lindenberg aprendeu muita coisa nessa época. Aprendeu com Wiedemann e passou para essa música chamada de concerto. Aí vem essa fase de reflexão da vida dele, que é onde ele, depois da primeira influência do decafonismo, do serialismo, ele começa a pegar a experiência de música popular e sertanejo dele e mesclar com essa linguagem de orquestra sinfônica. Lindenberg fixa de uma vez por todas, né, o nome da Bahia na cultura, na música erudita. Eu não classificaria somente dentro da música erudita do Brasil, não. Lindenberg Cardoso é um nome respeitado, né, em todos os outros países do mundo onde se cultiva a música erudita contemporânea. Ele é, antes de tudo, tratado como um compositor extremamente criativo. De certa maneira, com todo o grupo de compositores da Bahia, acontecendo coisas na mesma direção. Quer dizer, o conhecimento, o experimentalismo que se estabeleceu aqui dentro da música levou a algo que, de certa maneira, é muito curioso, que é uma junção de uma linguagem bastante avançada na música, quase que uma vanguarda, ou muito próximo à vanguarda, vamos dizer assim, misturado ou utilizando elementos de locais ou regionais ou de folclore de uma forma bem peculiar.
era curioso às vezes, porque embora as obras de todos nós fossem bastante diferentes uma da outra, a gente conseguia identificar certos elementos, ou pelo menos uma atitude de cada compositor a esse respeito. Quer dizer, a ideia de você usar um elemento local de uma maneira completamente inovadora. E o Lindenberg realmente pegou isso de uma forma espetacular. Ele conseguia utilizar o folclore, principalmente o folclore da região dele, e mais do que usar o folclore da região dele, ele conseguia escrever folclore. A gente brinca que às vezes Lindenberg fazia arranjos de folclore que ele próprio criava, em vez de fazer um arranjo de folclore de fato. Ele, assim, inclusive, botava nome na peça como se fosse de fato folclore, mas era a criação pura dele, quer dizer, baseada em uma linguagem que era bastante familiar a ele do interior. E usava isso de uma maneira bastante contemporânea, bastante avançada em termos de vanguarda musical. Eu diria que Lindenberg o amigo, Lindenberg a pessoa, era sobretudo um homem de bem com a vida e de bem com as pessoas. Essa era uma característica muito própria de Lindenberg. Lindenberg, sem perda da exuberância que faz parte da vida dos grandes talentos criadores, como foi Lindenberg, apesar dessa exuberância, não tinha simplicidade na sua vida. Era um homem extremamente afável, extremamente amigo, extremamente bem dado com as pessoas, desde o seu ambiente de família, ao seu ambiente de trabalho, aos seus amigos com quem ele convivia. Uma estrela